Oi, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai fazer uma aula sobre radioatividade, que é um tema muito interessante, muito importante também e que sempre acaba, tendo a sua cota nos vestibulares e no Enem, né? Mas antes da gente falar sobre radioatividade, a gente tem que falar um pouquinho de história, né? Olha só, Becquerel, esse cara aqui do meio, ó, esse cara aqui do meio, foi quem descobriu a radioatividade. Mas ele não foi a primeira pessoa a entender o funcionamento e como que funcionam as emissões, né, de partículas e de ondas. A primeira pessoa a realmente identificar uma radiação foi Röntgen, que é esse cara aqui, ó, que vocês estão vendo aqui no canto, que foi o cara que descobriu o raio-x. Ele conseguiu através de experimentos com raios catódicos, ele conseguiu descobrir o raio-x, que se provou na época uma maravilha, principalmente na área de medicina, né? Então aqui nem vocês podem ver essa foto aqui do lado, né, onde você tem um anel, né, no dedo da pessoa, sendo demonstrada, onde toda a parte mais mole, né, do corpo desapareceu, que só aparece o osso e realmente o anel, né? Então, depois que Röntgen fez a descoberta do raio-x, Becquerel começou a se interessar mais. E aí ele começou a fazer vários experimentos e utilizando o sal de urânio. Só que ele não conseguia chegar em nada. E um belo dia, o que ele fez? Ele pegou e deixou uma chapa fotográfica e colocou lá os sais de urânio numa gaveta. Quando ele voltou, o que ele percebeu? Que a chapa fotográfica tinha sido afetada por aquele sal de urânio. E como estava tudo escuro, não podia dizer que tinha sido a radiação solar. E aí que ele acabou descobrindo a radioatividade, certo? Mas além do Becquerel e do Röntgen, tivemos também Marie Curie e Pierre Curie, que são dois químicos muito importantes com prêmio Nobel pela descoberta do polônio e a descoberta do rádio, que são dois elementos radioativos muito mais fortes do que o urânio. E para eles conseguirem chegar nisso, né, os estudos deles foram concentrados todos no urânio. E a partir do urânio que eles conseguiram, né, evoluir nas pesquisas para descobrir o polônio e o rádio. Bom, mas o que é radioatividade? Radioatividade é definida como a capacidade que alguns elementos instáveis possuem de emitir energia sob forma de partículas ou radiação eletromagnética. Essa definição é perfeita. Então, olha só, um elemento estável, ele não vai liberar energia na forma de partícula ou na forma de radiação eletromagnética. Um elemento estável, como o próprio nome já diz, está estável, ele não precisa liberar nada. Então ele vai continuar lá neutro do jeito que ele estava. Agora, a partir do momento que alguma coisa faz com que esse elemento fique instável, ou excesso de nêutrons no núcleo, ou alguma excitação, alguma ação externa, aí ocorre o perigo de você ter a radioatividade, certo? E essa radioatividade dá origem às partículas ou às ondas eletromagnéticas. Essas partículas emitidas ou essas ondas eletromagnéticas que estão saindo do átomo recebem o nome de radiação. Aqui embaixo nós temos um experimento que foi desenvolvido por Rutherford na tentativa de entender melhor como é que funciona a radiação. Então ele pegou um material radioativo, certo? Colocou em volta de um bloco de chumbo, porque vocês sabem que o chumbo ele impede a radiação. Tinha apenas um orifício por onde passar isso daqui e ele colocou dentro de um campo eletromagnético definido, onde você sabia qual era o polo positivo e qual era o polo negativo. A partir do momento que esse material radioativo ele liberou essa radiação, ele percebeu que ocorriam três coisas. Uma parte da radiação era atraído em direção ao campo eletromagnético lado positivo, uma parte da radiação era atraída pelo campo magnético pelo lado negativo e outra parte da radiação passava reto sem sofrer nenhum tipo de desvio. Nisso, ele conseguiu perceber a existência de três tipos de radiações diferentes
que depois vieram a ser conhecidas como a radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Como vocês podem perceber, a radiação alfa, vamos voltar no slide anterior, ela é atraída pelo lado negativo. O que significa isso? Que a radiação alfa é uma radiação positiva. A radiação beta, ela é atraída pelo lado positivo, portanto a radiação beta é uma radiação negativa. E os raios gama, eles não são atraídos para nenhum lado, ou seja, não tem carga elétrica. Então isso é uma coisa muito importante que esse experimento nos permitiu perceber, né? E aí, como eu tenho essas radiações, a alfa, a beta e a gama, é lógico, eu tenho outras, mas essas são as mais importantes, aquelas que vocês precisam saber. As partículas alfa, beta e gama, elas têm uma força, têm uma velocidade, têm um poder de penetração. Então, olha só, as partículas alfa, elas conseguem penetrar praticamente nada. O poder de penetração delas é muito pequeno, sendo que papel, roupas e pele são suficientes para parar a partícula alfa. Já a partícula beta, ela vai ser interrompida por roupas mais grossas ou madeira. Dá para dar uma olhadinha aqui embaixo nessa animação, que ó, o papel segura apenas a partícula alfa. Do papel para a lâmina metálica, você pode ver que os raios beta e gama ultrapassaram. Na lâmina metálica, que pode ser nada mais nada menos que uma folha de alumínio, por exemplo, a radiação beta também fica. E os raios gama atravessam a lâmina metálica e uma lâmina fina de chumbo. Ou seja, a radiação gama ela só vai parar se você tiver uma parede grossa de chumbo ou de concreto, que nem está mostrado aqui no desenho em cima. Significa que o poder de penetração da radiação gama é muito grande. E o poder de penetração da partícula alfa é muito pequeno. Tá? Bom, além disso, a gente percebe que cada radiação tem uma carga, que nem a gente viu lá no desenho. Olha só. A radiação alfa, que é a letra grega alfa, um 4 em cima e um 2 embaixo. Lembra que em cima equivale a massa e embaixo equivale a quantidade de prótons, não é isso? Então significa o quê? Que a constituição de uma partícula alfa é o núcleo do hélio. Por que é o núcleo do hélio? Porque possui 2 prótons e 2 nêutrons. É exatamente o núcleo do hélio. Então a gente pode dizer que a partícula alfa é o núcleo do elemento químico hélio. Já a radiação beta, que como símbolo 0, porque possui 0 de massa, e menos 1. Menos 1 significa que você perdeu alguma coisa do núcleo, certo? E se você perdeu alguma coisa do núcleo, essa partícula beta equivale ao elétron, certo? Percebam que a carga da partícula alfa é 2 positivo, a carga do elétron, a partícula beta, é menos 1, e a onda eletromagnética, percebam que as duas primeiras são partículas, a última é uma onda. Então olha a diferença entre radiação alfa, beta e gama. Radiação alfa e radiação beta são partículas. Radiação gama é uma onda eletromagnética. Se é uma onda eletromagnética, não possui massa e não possui carga elétrica, tanto que aqui é 0 e 0. Vocês podem perceber que a massa da partícula alfa é 4, porque são 2 prótons e 2 nêutrons. Lembrem-se que a massa é sempre a soma de prótons mais nêutrons, certo? E aqui, por último, nós temos a velocidade de cada uma delas. A partícula alfa, por ser uma partícula mais pesada, 1/10 da velocidade da luz, ou seja, um poder de penetração baixo. A partícula beta, que é como se fosse o elétron, tem 9/10 da velocidade da luz, ou seja, 90% da velocidade da luz, um poder de penetração médio, e a onda eletromagnética gama, que viaja na velocidade da luz, tem um poder de penetração muito grande. Então isso são coisas que vocês precisam saber, tá? Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, do urânio. O urânio tem 2 tipos. O urânio que é o estável e o urânio que tem o núcleo instável. O que tem o núcleo instável é o que é radioativo.
Por quê? Porque ele possui um excesso de energia. E essa energia ela pode ser emitida de quais maneiras? Na forma de matéria, ou seja, de partículas, radiação alfa e beta, ou na forma de onda eletromagnética. Você lembra no experimento de Rutherford que a gente viu lá atrás? Então, lá não tinha os 3 tipos de radiação sendo emitidos? Pois é, então provavelmente naquele experimento o núcleo utilizado era de urânio, certo? Tá? Bom, mas como que eu vou saber o que está sendo emitido, quando que vai estar sendo emitido? Aí existem as leis da radioatividade. Bom, a primeira lei é a lei da emissão das partículas alfa e a segunda lei é a lei das emissões da partícula beta. Olha só, então eu tenho um elemento, vamos chamar de X, olha aqui, ó, massa e número atômico, ele vai emitir uma partícula alfa. Olha aqui a alfa, 4 e 2, não é isso? Significa que sua massa é 4, seu número atômico é 2, não é isso? O que vai acontecer? Quando é emitida uma partícula alfa, vocês concordam que perdeu 4 de massa e perdeu 2 de número atômico? Então significa que o meu elemento que surge após essa emissão, ou seja, vai ocorrer uma transformação, gente. O elemento vai se transformar em outra coisa. Certo? Então, deixa de ser o elemento X e se transforma no elemento Y aqui no caso. Só que com 4 a menos de massa e 2 a menos de número atômico. Vamos dar uma olhada no exemplo? Aqui ó, nós temos um átomo do urânio 238 e 92. Ele vai emitir uma partícula alfa. Olha aqui, ó, você tem o urânio aqui, radioativo, emitiu uma partícula alfa, ou seja, a partícula alfa saiu do núcleo. E o que sobrou? Um novo núcleo. Esse novo núcleo vai ser do quê? É só fazer a continha. Ó. 238 menos 4, porque é o 4 da partícula alfa, deu 234. E 92 menos 2 vai dar 90. Qual que é o elemento químico que tem 90 de número atômico? É o tório. Então, aqui eu tive a transformação do urânio radioativo no tório. É isso que aconteceu. Tá? Ficou bem claro? É desse jeito que ocorre a emissão da partícula alfa. A segunda lei, que é a emissão da partícula beta, funciona praticamente da mesma maneira. Só que, ao invés de você ter um elemento aqui, ó, você tem um elemento R, no caso, com também uma certa massa, um certo número atômico, vai emitir a partícula beta. Só que a partícula beta, lembra que eu falei que é equivalente ao elétron, mas não é o elétron? Por quê? Porque não existe elétron no núcleo. No núcleo só existem prótons e nêutrons, certo? Então o que vai acontecer? Vai acontecer que um nêutron que está naquele núcleo provavelmente está em excesso, porque geralmente é o excesso de nêutrons que vai causar essa radiação, né? essa vontade de emissão de partículas. Ele vai se decompor. Ele vai se decompor em o quê? Em um próton e um elétron. E também, como consequência, um antineutrino. Mas o antineutrino para a gente não tem tanta importância. Em física vai ter mais importância depois, mas por enquanto para a gente não se preocupem. Tanto que ele não tem nem massa e nem número atômico. Então a gente não se preocupa, tá certo? Bom, aí o que acontece? Se, vejam bem, o nêutron se decompôs e vai dar origem a um próton e um elétron, o que significa? Significa que vai ter o aumento de massa dentro do núcleo e esse elétron automaticamente vai ser eliminado. Eliminado na forma de partícula beta. Certo? Dá uma olhadinha no desenho aqui embaixo. Ó. Eu tenho um núcleo radioativo, ocorreu a emissão de uma partícula beta, significa que aqui no núcleo eu tive o aumento de um próton. Por quê? Porque o nêutron ele se decompôs em um próton e um elétron. O próton ficou e o elétron foi emitido. O elétron foi jogado para fora. Consequentemente, aqui a gente tem o exemplo do carbono. Olha só, o carbono que emitiu uma partícula beta. Então o carbono que era 6, se emitiu uma partícula beta, vai ficar com 7, porque lembra, aumentou o próton. Qual que é o elemento que tem 7 de número atômico? O nitrogênio. Então, o carbono 14, ele se decompôs, né? Ele teve uma emissão de partícula beta, se transformando em nitrogênio estável. É desse jeito que funciona. Então, essas são a primeira e a segunda leis de emissão de partículas. Isso tem que ficar muito claro. Entendido? Tá?
Por que que a gente tem que entender muito bem? Porque para isso a gente precisa entender o que é meia-vida, porque a meia-vida é nada mais nada menos que a desintegração de um núcleo atômico, certo? O que é a desintegração de um núcleo atômico? É assim, ele está instável, então o que ele quer? Ele quer se transformar em uma coisa estável, certo? Para isso ele tem que fazer o quê? Liberar o que está dentro do núcleo, certo? E essa liberação é chamada de meia-vida. E a meia-vida, ela tem, por definição, o tempo que a massa de um átomo demora para que caia pela metade. Então, é o tempo que a massa de um átomo demora para cair pela metade, certo? Então, isso é a meia-vida. E a cada meia-vida que a gente tem, a metade desse elemento se transformou em algo estável e a outra metade não, continuou instabilizada. E essa outra metade que vai sofrer outra meia-vida. Certo? Que nem a gente está vendo aqui do lado, a gente tem um exemplo do fósforo se transformando em enxofre. Perceba que o tempo de meia-vida aqui é de 14 dias. Os períodos de meia-vida variam de isótopo para isótopo. Tem isótopos que demoram segundos ou milésimos de segundo, que nem o oxigênio, aqui o isótopo O13 do oxigênio, ou o tecnésio 99, que são 6 horas, ou até o urânio, que são 4,5 bilhões de anos, que é nada mais nada menos que a idade do nosso planeta, não é mesmo? Bom, mas voltando aqui ao exemplo. O fósforo, 3215. Passou uma meia-vida, ou seja, passaram-se 14 dias, o que aconteceu? Metade da massa dele decaiu, ou seja, metade da massa dele se transformou em outra coisa. Significa que se eu tinha, vamos dar um exemplo aí, que eu tinha 30 gramas. Depois de 14 dias, eu só vou ter 15 gramas de fósforo radioativo, porque a outra metade já se transformou. E essa metade de cima aqui não me interessa mais. Aí, eu ainda continuo tendo 15 gramas de fósforo, concordam? Aí passa-se mais 14 dias, ou seja, passa-se mais meia vida. O que vai acontecer? Aqueles 15 gramas iam virar 7,5 gramas. E assim sucessivamente. Aqui no gráfico a gente tem uma quantidade de 16 gramas, certo? Então aqui, ó, o 16 depois de uma meia-vida virou 18, virou 8. Depois de mais uma meia-vida virou 4. Depois de mais uma meia-vida virou 2. Se eu tivesse mais uma meia-vida aqui, ó, de 42 com mais 14 virasse 56 dias, qual que seria a nova massa para mim do fósforo? Lógico, caiu pela metade, seria de 1 grama. E assim sucessivamente, 1 grama, meio grama, 0,25, e é desse jeito que vai ocorrendo a meia-vida. E é desse jeito que a gente faz o cálculo. Outra coisa, aqui nesse caso aqui, vocês perceberam que os fósforos se transformou no enxofre. Significa que houve o aumento de um número atômico. Se houve o aumento de um número atômico, obrigatoriamente houve o decaimento beta, ou seja, ocorreu a liberação de uma partícula beta. Tá? E aqui nós temos alguns exemplos de isótopos e os tempos de meia-vida deles. Tá certo? Tá? Então isso é uma coisa que vocês têm que levar em conta para poder fazer os exercícios de vocês. Tá? Aqui, o trítio, né, ou hidrogênio 3,1, emite partícula beta e tem uma meia-vida de 12,5 anos. Descreva a equação de desintegração do trítio. Então você vai ter o trítio aqui, ó, você coloca aqui 3T1, certo? Setinha, partícula beta, não é isso? Se teve uma partícula beta, o que vai acontecer? Setinha, partícula beta, 0 em cima, menos 1, não é isso? Mas o que vai se transformar? Vai ser 2, né? 2 é o quê? É o hélio. Olha aqui, ó. Se transformou no hélio. Porque, ó, eu tinha o trítio, 3,1, setinha. Por quê? Porque vai ser emitido. Se fosse absorvido, teria que ser para dentro aqui, né? Mas como foi emitido, 0 e menos 1. Se foi menos 1, significa que ocorreu um aumento no número atômico. Então, o 1 virou 2. Então, agora eu tenho o hélio de massa atômica 3 e número atômico 2. E se eu tivesse 1 grama de trítio, quanto que ficaria depois de 25 anos? Bom, é fácil, né? Se eu tenho 1 grama, a meia-vida dele é de 12,5, não é isso? Passou 12,5 anos, quantos gramas eu vou ter? Metade.
meio grama. E se eu passar 12,5 anos de novo, eu vou ter o quê? Metade de novo. Portanto, isso vai me dar quanto? 0,25 gramas, que é exatamente o tempo que demorou 2 meias-vidas, certo? Cada meia-vida, olha aqui, ó, 1 grama, passou meia-vida, caiu para meio grama, passou outra meia-vida, caiu para 0,25 gramas, tá? E aqui, a curva de decaimento radioativo de um isótopo dado por esse aqui, ó. Massa pela metade, massa para 1/4. Não é isso? Qual é o tempo da sua meia-vida? Aqui nós temos aqui o tempo em horas, não é isso? Quanto que é? Lógico, fácil demais, né? Aqui, 5 horas, não é isso? Tá? E qual que é o tempo necessário para que 100 gramas desse isótopo se reduzam a 25 gramas? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só, digamos que eu tenha 100, não é isso? 100 gramas, passou meia vida, ficou com quanto? 50 gramas. Passou mais uma meia vida, demorou quanto? Ficou com quanto? 25 gramas. Então é onde? Aqui, né? Exatamente em 10 horas. Não é mesmo? Fácil demais também. Né? E se eu quisesse saber, depois de 15 horas, o que ia sobrar aqui? Bom, é só pegar os 25 gramas e dividir por 2, né? Também não tem segredo nenhum, né? 12,5 gramas ou 12,5%. Entendido? É desse jeito que funciona, tá? Bom, agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho, falando sobre fissão nuclear. Vocês estão vendo que fissão nuclear aí nada mais é do que a quebra do átomo, só que agora, olha só, tudo que a gente viu antes estava saindo espontaneamente porque o átomo estava instável. Agora não, o ser humano aprendeu a fazer o quê? Aprendeu a se aproveitar dessa instabilidade e arranjou uma maneira de se aproveitar disso e excitar o átomo de alguma maneira. Nesse caso, você está jogando um nêutron em um átomo radioativo. Esse átomo radioativo se rompe, se transformando em 2 outros átomos, certo? Esses 2 outros átomos que vocês estão vendo aqui, ó, esses 2 outros átomos, vão fazer o quê? Vão liberar 3 nêutrons. Olha só, eu tinha um nêutron, excitei o átomo, ele se rompeu em 2 átomos menores, né, criptônio e bário, que não vão participar mais da reação, certo? Só que essa energia me produziu 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons, você acha que vão fazer o quê? Vão encontrar outros 3 átomos de urânio, que vão fazer o quê? Vão automaticamente criar uma reação em cadeia. Olha só, aqui, ó, a demonstração da reação em cadeia. Por isso que a bomba atômica é impossível de ser freada. Porque é uma reação que acontece numa velocidade muito rápida, com uma liberação de energia muito grande. Então, uma vez que foi desencadeada, não segura mais. Você pode tentar antes de ter o desencadeamento do início da fissão, mas começou, não se segura mais. Tá certo? Agora, uma das maneiras que a gente tem para controlar a fissão nuclear, porque assim, numa bomba atômica você não consegue segurar. Agora, quando você tem uma certa massa de urânio ou de plutônio que você tem como dar início a essa reação, você consegue até fazer com que a reação seja estável. Como? Colocando anteparos que não permitam que mais do que uma certa quantidade de átomos sejam fissionados de uma vez só. Então aqui, no caso, eu tenho o esquema de uma usina nuclear refrigerada a água, certo? Aqui dentro eu tenho o primeiro circuito, né? Essas barrinhas que estão aqui, ó, são barrinhas de boro. Essas barrinhas de boro, elas não permitem com que a fissão seja descontrolada, ou seja, essas barrinhas aqui que vão subindo e descendo obrigam a fissão a ocorrer de uma maneira constante e não numa PG que nem a gente viu no slide anterior. Então, nesse caso, a fissão ocorre constantemente. Por quê? Porque é controlada a quantidade de átomos que estão sofrendo essa fissão. Lógico,
Para isso acontecer, tem que ser algo em uma pressão gigantesca, um sistema fechado, completamente isolado, para que a gente consiga ter uma vantagem energética. E essa vantagem energética é criada nesse circuito em azul aqui, que é o circuito secundário. Aqui vocês percebem que você tem o circuito primário, onde nós temos uma água completamente contaminada por urânio, ou seja, isso aqui é altamente radioativo, muito perigoso, com uma pressão muito grande. Para vocês terem uma ideia, a pressão aqui é tão grande que a temperatura da água líquida é em torno de 500 graus Celsius. É um absurdo, né? E aí essa água, numa temperatura muito grande, circula por esse circuito. É uma máquina termodinâmica, né? Que nem vocês já devem ter estudado, né? Lembra o ciclo termodinâmico de uma máquina a vapor? É basicamente isso. Bom, aí o que acontece? Aqui nós temos o segundo circuito, ou seja, o circuito secundário, aonde você tem uma água que não está contaminada, porque não entra em contato com a água do circuito primário. Ela vai entrar em contato, sim, com a água quente que está dentro do cano. Significa que vai ocorrer uma troca de calor, certo? Transformando essa água que está numa temperatura baixa numa temperatura muito quente. Numa temperatura muito alta, o que acontece? Ela vaporiza e aí faz o quê? Faz com que essas turbinas girem com uma velocidade muito grande. E a turbina faz o quê? Transforma o movimento em calor. Então, nesse caso aqui, está sendo realizado o trabalho. Lembra? Realização de trabalho? Então, aqui foi realizado o trabalho, onde o gás, né, transforma o movimento em eletricidade. E aí o gerador elétrico, né, faz com que seja distribuído. Só que depois que realizou o trabalho, esse gás não serve mais para nada. Então o que ele faz? Passa por um condensador, onde ele vai ser resfriado. Resfriou, se transformou em água líquida de novo. Vocês podem perceber, ó, tem um terceiro circuito aqui, ó, onde é retirada a água do mar, a água geralmente numa temperatura muito baixa, que vai resfriar a água do condensador. E de novo, esse circuito aqui está isolado do anterior. Tudo totalmente isolado para que não haja perigo de contaminação. Aí o que aconteceu? Resfriou, ficou líquido. Aí a bomba faz o que? Joga esse líquido para dentro do gerador e novamente o gerador transforma em vapor e o ciclo começa tudo de novo. Então é desse jeito que funciona uma usina nuclear. Só que lembre-se, nesse caso, o elemento fissionável que é o combustível para que funcione a energia da usina, certo? Só que no caso, isso daqui é muito perigoso. Vocês lembram do que aconteceu na Rússia, né, em Pripyat, que explodiu a usina de Chernobyl, não é mesmo? E essa explosão foi causada o quê? Exatamente por um defeito aqui nessa parte do sistema, né, da usina nuclear. Então, nesse caso aqui, mesmo estando tudo bem, bonitinho, perfeitinho, pode acontecer um desastre violento. Por isso que as usinas nucleares, elas sempre dão um medo muito grande em toda a população, tá? Bom, mas além da fissão, existe uma outra coisa, que é a fusão nuclear. A fusão nuclear é algo que naturalmente ocorre onde? Nas estrelas, certo? O ser humano também conseguiu fazer algumas bombas de fusão, mas a gente não tem, né, essas bombas no nosso dia a dia, porque a destruição delas é muito maior do que as bombas de fissão. Por quê? Simples. Para você quebrar alguma coisa é muito mais fácil que você unir. E vocês estão vendo nessas animações que o que está acontecendo? Você está pegando dois átomos, desses dois átomos estão se transformando em um. No caso aqui eu tenho dois deutérios. Todo mundo sabe que deutério é um hidrogênio mais pesado, então eu tenho dois átomos de hidrogênio mais pesados que vão se chocar e se fundir, se transformando em um átomo de hélio, certo? Desse jeito aqui. Então é altamente
energético, isso é a liberação de energia tão grande que é o combustível das estrelas. E aqui embaixo eu posso ver um esquema de evolução estelar, aonde tudo começa com hidrogênio se fundindo em hélio, né? Daí aqui nós temos hélio se fundindo em carbono, e nas estrelas maiores nós temos o carbono se fundindo em magnésio, o magnésio se fundindo até virar ferro. Então significa que essa fusão nuclear não ocorre só entre o hidrogênio, que são elementos leves, não, ocorre com elementos mais pesados. E aí toda essa produção de energia é que faz com que nós tenhamos essa gama de estrelas gigantescas no nosso universo. Então a fusão nuclear é algo assim de uma energia inimaginável, certo? E o ser humano, lógico, que tende a dominar isso não para a construção, né? Sempre para destruição.